acabou! Vale um abraço de Zagallo. Se abraçam ele e o Prima. Se abraçam os jogadores do campo. Aí Zagallo, o Brasil é campeão. Brilha outra vez a estrela do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Tá aí o Zagallo conquistando outro título inédito. Tino Marcos, parabéns a ele. Como é que não? Dá pra falar assim. Ganhamos com dificuldade. Não tínhamos a mesma velocidade. Respira, Zagallo. Respira, Zagallo. Mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Mário Jorge Lobo Zagallo é o único tetracampeão do mundo. 2 vezes como jogador, 1 como técnico e a 4ª como auxiliar técnico. Mas a primeira vez a gente nunca esquece. Em 58 fez o 4º gol da final contra a Suécia. O Brasil! Zagallo! Na Copa de 62, Zagallo fez o cruzamento que resultou no gol de Amarildo sobre a Espanha. Vitória que garantiu a classificação brasileira. Em 70, foi o técnico da seleção que encantou o mundo. Em 94, como auxiliar técnico, ajudou o Parreira na conquista do tetra. O Baggio ia bater a falta. Interessante é que eu estava observando, estava vendo o lance, o Parreira não estava vendo. Eu digo, olha, Parreira, nós vamos ganhar agora essa Copa do Mundo. Com uma visão à frente do seu tempo, ajudou a modernizar o modo de jogar da seleção brasileira. Uma percepção que ajudou a própria carreira. Para chegar a uma seleção brasileira, o melhor caminho seria pela ponta esquerda, que era o caminho de dificuldade que a seleção brasileira tinha. E o meu pensamento acabou dando certo. Mas Zagallo também experimentou o gosto da derrota. Em 74, quando a seleção brasileira foi surpreendida pelo carrossel holandês. E em 98, na histórica final contra a França. Um homem, um mito. Se hoje o Brasil de todas as Copas é pentacampeão, deve muito ao velho lobo do futebol. E definitivamente, o mundo da bola tem que engolir o mestre Zagallo. Com 39 anos, que eu assumi a seleção brasileira, talvez tivesse sido até o técnico mais novo, com 39 anos, assumindo uma seleção, pelo menos aqui do Brasil. E começou o primeiro treino no Maracanã, e eu tinha já as minhas ideias. E eu acompanhei as seleções quando teve jogo aqui, e eu jogava no 4-2-4. Era Piazza e o Gerson que jogava no meio do campo. Jogava se não me falha a memória, era o Leão ou o Ado. Carlos Alberto, Brito, Joel, ou Fontana e Rildo. Piazza, Gerson, Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. Acho que foi esse time que o Saldanha vinha jogando e que se classificou muito bem. E quando eu fui dar o primeiro treino, eu comecei a fazer as mexidas que eu achava necessárias e importantes, né? Eu tivemos alguns jogos amistosos antes de ir, tivemos jogos amistosos lá no próprio México, que nós íamos com um mês de antecedência naquela época, e eu peguei o time faltando 2 meses para a Copa do Mundo, mas 2 meses seguidos, né? Você treinando diariamente.
E foi quando eu fui fazendo as modificações. Eu comecei até com o Paulo César Caju na ponta esquerda, mas ele não estava bem. Aí eu alterei, botei o Rivelino, conversei com o Rivelino, tirei o Piazza para quarto zagueiro, do meio campo para quarto zagueiro, porque o Rivelino e o Clodoaldo eram um banco. Conversei com o Tostão e ele estava com um problema da vista, mas quando ele ficou bom, eu coloquei, mas queria que ele não jogasse como jogava no Cruzeiro. Porque no Cruzeiro ele vinha de trás, justamente com o Pelé. Né? Não tinha um ponto de referência, não tinha ponta de lança, não tinha referência. E eu assumindo, eu conversei com o Dr. Passo que eu queria 5 jogadores, de 22 mais 5. Ele disse, bom, então você tem que ficar com 27, que nós só vamos cortar no último dia. Aí eu reconvoquei o Félix, que o Saldanha tinha cortado. Convoquei também o Leônidas, que era quarto zagueiro do Botafogo. Convoquei o Arilson, que era um ponta esquerda, que jogava voltando, o Arilson. O Roberto Lopes Miranda, que era o ponta de lança, e o Dari Dadá. Chamei esses 5 jogadores completando 27. Com o decorrer do tempo ficou Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. E na reserva do Everaldo era o Marco Antônio. O Marco Antônio era o titular, acabou ficando o Everaldo como titular. Piazza, Gerson, o Rivelino, o Tostão foi jogar na frente, de uma maneira totalmente diferente, que ele jogava no... E eu achava que não ia dar certo, porque ele não tinha um corpo de centroavante, porque eu convoquei o Roberto Lopes Miranda e o Dario, porque nós não tínhamos ponta de lança nenhum. Tinha só meio de campo, Zé Carlos e o Dirceu e o Rivelino, era tudo meio campo. E a minha ideia era botar o Roberto Lopes como ponta de lança. Coisa que não aconteceu porque eu botei o Tostão, testei o Tostão, porque o Tostão ia ser reserva do Pelé. Coloquei e deu certo. Nós fomos fazer uma preparação a 2.300 metros, Guanajuato. Porque toda aquela preparação que foi feita, quando a gente descesse para Guadalajara, que era onde nós íamos jogar, não sentia-se absolutamente nada e o nosso preparo atingia, inclusive cientificamente, para o México City, México Capital, que era a 2.300 metros de altitude. Então foi a única equipe que foi preparada nesses termos para disputar a Copa do Mundo na altitude. Então a equipe não sentiu absolutamente nada no México. A 1.600 não tinha problema, mas a 2.300 ia sentir. E não sentiu pelo preparo. E se deve isso ao Chirol, que era um dos preparadores. Tudo. Vocês não têm ideia do que é ser massacrado como nós fomos. Nós estávamos sendo muito criticados, né? Era uma equipe mais rígida no tipo de marcação. Muita gente achava que nós estávamos violando o futebol brasileiro. Mas o burro é inteligente. Nós não mudamos a ideia, não. Nós fomos convictos daquilo que nós sabíamos que tínhamos em mãos e o que tínhamos que realizar. A Copa de 90, a seleção da Alemanha foi campeã do mundo. Jogou como? Jogou um futebol driblando. Ah, mas é o estilo alemão? Mas o Brasil, para conquistar, teve que jogar daquela maneira. Então jogou e foi campeã. E eu acho que houve momentos de talento do jogador brasileiro para decidir. Devido a essas críticas todas que a gente vinha recebendo antes mesmo de chegar nos Estados Unidos, nós tivemos várias reuniões e sempre a tônica das reuniões era essa, que se a gente não tivesse fechado e não desse bola
a essa crítica toda, nós poderíamos chegar a sermos campeões, porque a gente estava vendo que a equipe estava bem, dentro e fora de campo. O Brasil passou com facilidade pelos 2 primeiros adversários. Venceu a Rússia por 2-0 e Camarões por 3-0. Mas a seleção não conseguia tranquilizar a torcida. Dentro de uma própria Copa do Mundo, não aceitavam a seleção brasileira. Nós estávamos ganhando e não estavam aceitando. Achavam que a Colômbia, a Argentina, jogavam o futebol brasileiro. Futebol arte, futebol de toque, bonito, tá? Foram embora. Contra a Suécia, um susto. Pela primeira vez, o Brasil saiu em desvantagem. Romário garantiu o empate em 1-1. O Romário fez uma grande Copa, como fez o Bebeto. Eu não desgrudo o Romário do Bebeto, perfeito? Porque eu acho que foi a dupla importante, fundamental. Um fez 5 gols, outro fez 3 gols. O Romário foi considerado o jogador da Copa, mas eu coloco o Bebeto no mesmo pedestal, porque ele deu passe, ele jogou com simplicidade, ele não foi ganancioso, ele deu espaço em momentos precisos, inclusive para o próprio Romário fazer gol, participou de 3 gols, uma vitória importante contra os Estados Unidos, que nós estávamos com 10 jogadores e ele fez o gol da vitória. Enfim, Romário e Bebeto se completaram nessa Copa do Mundo de 94. Estados Unidos foi um jogo chave, porque nós ficamos com 10 jogadores, jogando na data da independência dos Estados Unidos. E a equipe dos Estados Unidos perdeu apenas de 1-0 para essa extraordinária seleção brasileira que foi a vitoriosa de 1994. O melhor jogo da Copa, esse da Holanda, que definia a nossa continuação, e que eu estava tranquilo, e você também estava tranquilo, você deve se recordar, 1-0, 2-0, peraí que eu vou até ali na geladeira pegar um copo que eu vou tomar um whisky. Quando voltou estava 2-2, você entendeu? Também não. Tomamos um susto daquele. De repente aquele empate, era um momento que poderia haver um pânico, um desespero, e isso não aconteceu. Aí sim que a gente foi buscar essa nossa força, essa nossa união, e conseguimos fazer o 3º gol, e aí sim passarmos, aí a gente viu o caminho totalmente aberto. Tivemos aquela falta, o Branco lá de fora da área acertou aquela pancada, né? A bola bateu lá na trave esquerda do goleiro e foi se alinhar lá no ninho, naquele ninho gostoso, e que nos deu aquela vitória espetacular de 3-2. Quando nós fomos enfrentar a Suécia no segundo jogo, nós fomos jogar num campo aberto, com sol, né? Eu digo assim, hoje é o nosso dia. Nós estávamos convictos, né, que a seleção brasileira ia ser outra, totalmente diferente daquele jogo da Suécia. E de fato foi, porque o resultado de 1-0, por tudo aquilo que nós realizamos, gols perdidos, e acabamos conquistando um gol justamente de cabeça, que não é o forte do Romário, numa defesa alta. Vamos dizer, ele é um anão esperto, um anão vivo, e que cabeceou e nos deu aquela vitória com aquele gol, e para prosseguir assim para a reta final da Copa do Mundo. O jogo da Itália, por tudo aquilo que a própria Itália vinha realizando dentro da Copa do Mundo e pelo que nós vimos jogando, nós tínhamos uma confiança muito grande. Mas o destino, de fato, quis, né, que nós chegássemos a uma final no pênalti. Nós estávamos de mão dadas, todos lá de mão dadas, né? E eu coloquei um Santo Antônio na mão, e o Parreira segurando, né? O Parreira não quis olhar o pênalti. E bate daqui, bate dali, que chegou na hora do Roberto Baggio. Eu falei, Parreira, é agora, nós vamos ser tetra agora. Quando foi o Baggio cobrar o último pênalti, aí sim que eu tive assim a certeza que eu iria pegar ou a bola ia para fora. Acho que era a nossa vez, pô.
Era a nossa hora, pô. Por que não? Por que só nós vamos perder nos pênaltis? Vamos ganhar uma nos pênaltis também. Foi sofrido? Foi sofrido. Foi gostoso? Foi. Todo mundo se largou. Poxa, ganhamos. Aí foi aquela vibração, aquele choro, qualquer coisa assim de inesquecível. O mais importante foi chegar aqui, desfilar em Recife, em Brasília, no Rio de Janeiro, enfim, e ver aquela galera na rua. Os titulares de Zagallo são o goleiro Tafarel, Cafu na lateral direita, Júnior Baiano e Aldair para a zaga, Roberto Carlos na esquerda. No meio-campo o time tem Dunga, César Sampaio, Rivaldo e Giovani, que não era convocado desde a Copa América do ano passado. No ataque, Romário e Ronaldinho. Na lista dos 22 estão os goleiros Carlos Germano e Dida, o lateral Zé Roberto, os zagueiros Gonçalves e a outra novidade da convocação, Márcio Santos. Os apoiadores reservas são Doriva, Flávio Conceição, Denilson, que era titular até o jogo contra a Argentina, e Leonardo. Completam a relação os atacantes Bebeto e Edmundo. O Zagallo deve estar aliviado. Depois de tanta pressão, tanta especulação, ele pôde dar o pontapé inicial para a última etapa do trabalho rumo ao Penta. Foi ali, bem ao lado da Torre Eiffel, improvisada num hotel no Rio, que a seleção da Copa foi anunciada. Auditório cheio, um Brasil inteiro ligado, e o mestre de cerimônias chama o presidente da CBF à mesa. E a seguir, quem vem? Arthur Antunes Coimbra, o nosso Zico. Zagallo foi o terceiro a ser chamado, mas logo em seguida era ele o centro das atenções. Ia dizendo com aquelas pausas que aumentam o suspense o nome dos contemplados. Doriva. Provocou alvoroço no salão. Giovani. Por favor, um pouquinho de silêncio. O anúncio que mais provocou surpresa foi o de Márcio Santos, que não joga pela seleção desde maio do ano passado. São 22 felizardos, mas se um jogador tivesse que ser escolhido como o grande vitorioso do dia, seria Giovani. Ele não apenas vai à Copa, ele vai ser titular do Brasil. Depois de quase um ano afastado, Giovani ganhou a vaga que seria de Juninho. E o que prevaleceu na decisão foi a condição física. Aquele jogador que estava inteiro, que está atravessando uma fase excelente, deveria ocupar a sua posição. Zagallo diz que se fosse pelo coração, chamaria Juninho. E deixou claro que a decisão não foi só dele. Nós todos da comissão técnica resolvemos optar pelo Giovani em vez do Juninho, apesar dele ser um grande jogador. O Brasil perdeu e a França mereceu ganhar a Copa. Acerta, Arnaldo. Olha o lançamento para a área, o Brasil ainda insiste. Seria bom com o gol brasileiro no final. Sai a França para o contra-ataque. São 4 franceses contra 2 brasileiros. Podem até chegar aí no terceiro gol. Dunga se esforça para correr ele pelo meio. A bola colocada para Petit. Sai o Tafarel. Petit bateu. Gol! É da França. É do título. É da vitória. É do título inédito do futebol francês. É o gol que faz o torcedor francês gritar no Stade de France. Você vai ver como a torcida francesa faz a festa na cidade, na prefeitura em Paris. Nada mais correto do que dizer: a França mereceu este título mundial. Não é hora, porque o Brasil perdeu, de dizer que o juiz roubou, ou que houve isto, ou que houve aquilo. A França organizou o maior de todos os mundiais e vence com justiça e em alguns momentos até com brilhantismo o campeonato mundial. Ergue o braço, saído bem colar. Final de jogo no Stade de France. 3-0 para a seleção brasileira. E acaba sendo, vejam só como são as coisas e como o destino acaba agindo. É a maior derrota brasileira na história de uma Copa do Mundo. Uma derrota por 3 gols. Este gol do Petit no instante final. A maior derrota brasileira, Zagallo vai complementar o Aimé Jacquet. Bonito, Zagallo. Hoje um jornal francês estampava em manchete: Zagallo, um gigante do futebol.
o jornal L'Equipe. E ele tem uma atitude grande ao ir lá abraçar Aimé Jacquet. Termina o sonho do Penta para Zagallo. Termina para os jogadores, termina para todos nós. Mas tem uma atitude digna o Zagallo. Tá ali a expressão firme. As lágrimas querem cair dos olhos. Claro, como as minhas também querem. Como as suas aí no Brasil. Ronaldinho, você não tinha realmente a condição física. E a França, acima de tudo, merece sua festa. E que não era para ser mesmo pelo que foi mostrado em campo do futebol brasileiro. Talvez possa até nos ter faltado mais audácia, certamente nos faltou um pouco de inteligência, né? Mas não faltou nesse dia mais detalhes técnicos, né? mais futebol. A França comemora, o sonho do Penta fica adiado, quem sabe ele vem em 2002. Pode sim vir em 2002, mas só o Brasil é tetra. Nós queríamos o Penta. Ninguém pode chegar no tetra nesse século, no final deste milênio. Duas coisas eu acho que tem que ser ditas realmente e ditas de forma muito clara. Ali o Rivaldo, Cafu, você foi um gigante, Cafu. Você foi um gigante a Copa do Mundo inteira, Cafu. Júnior Baiano viveu no céu, viveu no inferno. Falhou, salvou, às vezes mais falhou do que salvou, às vezes mais salvou do que falhou. Edmundo entrou com vontade. Todos eles realmente brigaram. Mas a França faz a festa. Vamos mostrar também a festa francesa. Aí a festa francesa, os jogadores se deitam, a festa francesa na prefeitura. Duas coisas acho que ficam claras, definitivas e absolutas. A França merece a festa que vai tomar conta da madrugada francesa, da cidade de Paris, de todas as cidades francesas. Vai faltar espaço para francês fazer festa, porque a seleção francesa merece realmente, aí o galo, o símbolo francês, merece realmente a festa. Juntando tudo, foi a seleção que melhor se comportou, tomou só 2 gols nessa Copa do Mundo e soube conquistá-la. O Brasil pode ter faltado aquilo, inteligência aqui, audácia ali, definição aqui. Foi forte, foi valente o time brasileiro, chegou à final. 32 seleções começaram. Apenas 2 chegaram para decidir esse título. Brasil e França. Vale a festa dos franceses, mas não é motivo para choro. Ou pelo menos, pelo amor de Deus, que não seja motivo para críticas rasgadas, desvairadas, alucinadas e destemperadas para cima da seleção brasileira. Os franceses fazem a festa. É um esporte, se ganha, se perde. Tira 50, quando era um torneio que chegamos ali com o Uruguai em chance de decidir. Depois disso o Brasil foi a 5 finais, ganhou 4. Conhece a derrota pela primeira vez numa final, e a derrota às vezes traz muito ensinamento. Façam festa, franceses, vocês merecem. Para a seleção brasileira, a gente teria que dizer: valeu, Brasil, valeu, valeu mesmo. Valeu, Brasil. A imagem que fica do nosso futebol é essa. Afinal, somos os melhores do século. Seremos sempre o país do futebol. Bola pra frente. A Globo é mais Brasil. Eu acho que a França foi melhor, principalmente no primeiro tempo. Nós fomos umas 2 vezes ao ataque. A França dominou, apesar de termos tomado 2 gols de bola parada, 2 corners. Isso ocorreu contra a Holanda, mas hoje nós tivemos um trauma muito grande. O Ronaldinho não era para ter jogado o jogo. Teve um problema, nós inclusive demos a escalação sem o Ronaldo. Eu acho que isso abateu psicologicamente a nossa equipe. A nossa equipe parecia que estava presa, amarrada, porque nós sabíamos que o Ronaldinho não ia jogar. Momentos, e o Ricardo está aí de prova, porque eu dei a escalação, ele voltou perguntando se estava errado alguma coisa, e eu falei que era estratégia e que o Ronaldinho estaria no banco. Eu estava ali omitindo
uma situação em que, momentos antes do jogo, o Ronaldinho não estava escalado porque ele teve uma indisposição e não estava para jogar. Foi um momento triste, psicológico, que nós passamos dentro da nossa concentração, e maiores clarezas vocês podem perguntar ao doutor Iri Toledo, por favor. Sr. Zagallo, a seleção tomou mais uma vez gols, principalmente os 2 primeiros, pelo alto. Aquilo ali se tornou quase uma constante nessa Copa, né? Tomamos o gol de bola parada, é uma questão de fração de segundo, porque está tudo determinado, né? Um problema de bola parada, tudo pode acontecer. O Zidane foi mais feliz e fez 2 gols idênticos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Mas eu continuo afirmando, apesar da França ter feito uma grande partida, nós estávamos arrasados nesse primeiro tempo. E o Ronaldinho acabou entrando nessas condições. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, porque podia dar uma luz. Porque entrou. Porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? A entrevista não é com você, por favor. A gente tá tentando fazer uma coisa para todo mundo. Só um minuto, por favor. Vocês querem... Não pode. Vocês querem sempre ao contrário agora, pô. Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Você quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível? Para, por favor. Ah, eu que tô baixando? Continua que o momento é teu. Você esperou até agora. Você sabe por que eu falo. E eu tenho moral e personalidade para falar. Entende? E muita. Vocês devem muito a mim. Entendeu? Tô aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade e moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa falar. Isso é ter educação com os franceses que estão aqui. É domingo de decisão. Dia especial neste país de tantos técnicos de arquibancada. 60 mil corações batendo forte só no Maracanã. Milhões em todo o Brasil. O destino das emoções de cada um deles pode estar nas mãos e até nos pés de 2 treinadores. Zagallo se calça de otimismo. Tomara que a gente possa satisfazer essa legião toda que está aí nos proporcionando esse calor humano. Joel Santana calça a humildade. Quem é melhor em título, você ou ele? Ele é melhor. Quantas vezes ele já esteve aqui? Em quantas decisões? Em quantos momentos de apreensão? De explosão? E esta prancheta? Quantas finais já venceu? Com quantos gestos, com quanta angústia se faz um campeão? Joel e Zagallo estão próximos na distância e às vezes idênticos no olhar. O desespero é de um, é de outro. A tecnologia serve aos dois. Por enquanto, o tempo é amigo de Joel, é inimigo de Zagallo. Mas de vibração em vibração, a desvantagem muda de lado. E quem agora quer o fim do jogo, logo logo vai chorar. É choro de alegria, de emoção intensa, quase surpreendente. Logo ele que tanto já viu, tanto venceu, tanto viveu. Nós todos acreditamos, sabíamos que era difícil. O Vasco valorizou, mas nós mostramos quem somos nós. É o preto e vermelho é que manda aqui. Aos 69 anos, Zagallo é um jovem campeão. É como se fosse a primeira vez. O Pet chutou, mas o mais importante, faltavam 2 minutos, 1 minuto. Ele estava no bolso guardado. Aí eu digo assim, vou segurar ele agora. Ele vai ajudar. O Pet bateu uma falta sensacional. Eu digo, é agora. Ele bateu, a bola foi lá na gaveta. É como se eu estivesse dando no Pet também um beijo. Ganhamos! Com dificuldade. Não tínhamos a mesma velocidade.
mas tínhamos o coração. É pra você. Vocês sabem quem são. Não preciso dizer mais nada. Vocês vão ter que me engolir. Isso foi na Bolívia? Foi Copa América, Copa América, 97. Ele ri, ó. Tem que rir, pô. Quem eram eles, Zagallo? Ah, não posso falar. Não posso falar porque eu fiz uma promessa que eu não divulgava, porque houve, de fato, um problema que começaram a fazer uma campanha contra mim, até para botar o Luxemburgo como técnico da seleção. E eu não podia falar nada. Então, nós estávamos ganhando, até teve um jogo que nós estávamos perdendo 2-0 para o México, nós fizemos 3-2. E eu não podia falar nada. Aí vamos, continuou. Aí foi foi o último jogo, né? Foi contra a Bolívia, a 3.600 metros. Por isso que vocês viram na seleção, eu estava roxo. Ofegante ainda, né? Eu estava roxo, não estava vermelhinho, não, meio rosado. Aquilo lá não molha. Roxo. 3.600 metros, tem problema de oxigenação e tudo, né? Ah, meu filho, quando eu cheguei ali, foi um desabafo, ninguém sabia o porquê, qual era a razão. Aí eu não preciso repetir, né? Vocês vão ter que me engolir. A posição por causa dessa diferença do Pepe e do canhoteiro. Porque o Pepe era potência, chute, mas era jogador de 50 metros. O canhoteiro, driblador. Pô, então houve uma mudança tática dentro do futebol brasileiro com a minha entrada. E eu tive a felicidade de jogar o primeiro jogo no Maracanã, 200 mil pessoas, contra o Paraguai. E fiz 2 gols. Era uma família, era bacana, pô. Todo mundo se dava e tudo, né? Mas na hora do corte, era um troço chato. Para jogar a Copa de 58, nós saímos daqui sem crédito. Mundial, né? E foi a primeira vez que nós ganhamos a Copa, pô, 58. Depois fomos para a seleção, já fomos com o favorito, né? Foi a experiência do time. E só pôde jogar porque naquela época não tinha o condicionamento físico de hoje. Porque senão, porra, o Newton estava com 37, o Didi estava com 30 e lá vai pedrada, o Djalma Santos 30 e lá vai pedradas. Eu estava com 31, pô. Quer dizer, era muita gente na faixa de 30 anos. E naquela época, a pessoa chegava num determinado ponto e parava, né? Eu parei com 34 ainda. Eu parei com 34 e fui seguir a minha vida como treinador, né? Mas era uma equipe calejada, experiente, e ganhou na experiência. O Fiola era uma pessoa que ele soube escolher um plantel, ele sabia o que ele queria. Por exemplo, eu fazia aquela função, mas ele me deixou à vontade. Isso é importante para você não interferir numa coisa que eu sabia fazer, né? E eu sabia que quando eu pegava o Brasil pegava a posse da bola, eu já abria como ponto esquerdo. Quando o Brasil perdia, eu voltava para o meio de campo e fechava. Quer dizer, isso eu já fazia no Flamengo. Só que dentro de uma seleção, a coisa fica mais voltada para o mundo inteiro, né? E o próprio Fiola diz assim, não, você joga como você vem jogando. Ganhamos a Copa, porque o que marca na vida é a vitória, é o título. E isso aconteceu comigo. A Mário Jorge Lobo Zagallo, peço por favor as palmas de todos. Nesse momento, presidente, fique à vontade, seja muito bem-vindo, presidente.
Vou ficar em pé. Olha, um prazer enorme pro Flamengo, para mim pessoalmente, estar aqui representando o Flamengo no dia em que está sendo homenageado, né, um dos seus heróis, um dos heróis da história da nação rubro-negra, como jogador, como treinador, como nosso representante no Scratch Canarinho. Então eu queria entregar uma placa alusiva aqui ao dia de hoje e para o Zagallo guardar com carinho lá na casa dele para lembrar sempre dos 40 milhões de torcedores que estão ainda torcendo por ele até hoje. Muito obrigado. Bonito, bela placa. Bonito. Presidente, bela homenagem. se eu pudesse ler a placa pra gente, eu agradeceria, presidente, por favor. Mostrar, O presidente vai ler a placa pra gente aí, por favor. Vamos lá, Mário Jorge Lobo Zagallo, Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2017. Apenas a menção do seu nome faz todo torcedor rubro-negro mergulhar em um túnel de emocionantes lembranças e glórias. Na data em que comemoramos mais um ano de sua vida, celebramos cada momento inesquecível da sua carreira brilhante, em que foi um verdadeiro gigante do futebol mundial, dentro e fora das quatro linhas. São 40 milhões de apaixonados que reverenciam um admirável herói da história do nosso amado Flamengo. Saudações rubro-negras. Homenagem do Flamengo. Para você, Zagallo. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Daqui a pouco vai para a Ilha do Urubu, né, presidente? A Ilha do Urubu, o Zagallo vai ficar torcendo só para mim. Muito bem. Pedimos, por favor, para o senhor sentar, presidente. E daqui a pouquinho o presidente vai para a Ilha do Urubu, onde teremos hoje Flamengo e Palestino pela Sul-Americana, com transmissão do Fox Sports 2. Paulo Lima. Escalou o Zico pela primeira vez no time principal do Flamengo. O Zagallo é um ícone, é um mito, do futebol mundial. E eu tô contigo, acho que abaixo do Pelé, o principal nome na história do futebol brasileiro, mundo afora, é o Zagallo. É o Zagallo, sem dúvida alguma. A passagem dele pela Portuguesa, só pra gente registrar uma história aqui, ela foi muito boa pro Zagallo. Para ajudar a quebrar um preconceito. Porque o Zagallo eu não posso falar, eu sou fã do Zagallo. Olha, sempre atendeu a gente bem. Bom, não sei, cada um é fã de quem quer. Eu não sei se eu já contei aqui um episódio rápido, João. Posso contar? Pode, claro. Rapidinho envolvendo o Zagallo. O Zagallo foi técnico do Bangu. E certa vez, dando um treino em Moça Bonita, caiu uma chuva daquelas aqui no Rio de Janeiro, já alagava a Avenida Brasil, e ninguém do Bangu sabia o que fazer, né? Porque o Zagallo não ia ter como voltar para a Zona Sul, porque estava tudo alagado realmente. Então eles estavam batalhando para ver se conseguiam um apartamento, uma casa em Bangu para acomodar o Zagallo. Era o Zagallo em Moça Bonita. Aí o Zagallo estava na sala do presidente, ele falou assim: vocês estão procurando o quê? Uma acomodação para você voltar, mas aquele sofá ali tá ótimo. Dormiu no gabinete do presidente do Bangu. Em Moça Bonita. Bom. Os grandes geralmente são simples, né? Essa é uma verdade. Tele Santana, o mestre Tele, também era uma pessoa muito simples, morava na concentração lá do São Paulo. Minutos de jogo na etapa complementar. Cobra Zagallo, bola na cabeça de Mamá, é coberto, ficou para fora da área, Didi, apontou, tirou. Renate entrega, ficou Zagallo. Gol do Brasil! Zagallo! Ele era apenas uma formiguinha, como era conhecido na Copa de 58. Enfrentou o preconceito dos pais e até da esposa, de quem teve que esconder o futebol. 238 jogos pela seleção, como jogador ou técnico. E 4 títulos mundiais depois, Zagallo se transformou no Mr. Copa. Não, eu não sou Mr. Copa. Eu ganhei junto com os meus companheiros, as quatro conquistas, né? E eu fico feliz com isso. Agora, Mr. Copa, deixa pra lá. Sou simples e não há como mudar o meu jeito de ser. De forma simples, Zagallo foi campeão como jogador e como treinador. Feito alcançado apenas por Franz Beckenbauer, da Alemanha. Em 2010, 2 concorrentes buscam essa façanha. Dunga e Maradona fazem o confronto extracampo Brasil e Argentina. E quem quiser uma dica, o número 13 é o número da sorte. Seguindo a numerologia de Zagallo, Dunga é campeão, tem 13 letras. Eu, pelo jeito que a seleção do Dunga tá jogando, ela
se assemelha muito à de 94. Então, os nomes são outros, claro, mas é uma formação que ele colocou, que deu resultados, que ele ganhou as competições todas que disputou. Mas vale lembrar que Messi é campeão, também tem 13 letras. Estou pedindo até que aconteça a final da Copa, Brasil e Argentina. É possível arriscar. Favorito Brasil sempre foi em todas as Copas que participou. Isso já faz parte da vida do Brasil. Desafio para qualquer técnico da seleção. A pressão de ser herói ou vilão após um apito. É que o Dunga tem um gênio, um temperamento mais fechado, mais carrancudo, né? Ele bate mesmo de frente. Isso tem um preço para se pagar, para se vencer. Eu estou disposto a pagar esse preço. Não só eu, como todos os jogadores. Eu já cheguei até para ele e falei, Dunga, jogo de cintura. Receita para encarar o caminho de 7 jogos rumo ao Hexa. Aos 78 anos, Zagallo, a 13ª camisa da seleção, está na torcida. Dunga, é uma satisfação muito grande poder falar de você. Desde que você começou como técnico, eu torci e torci muito. Espero que agora, aí na África do Sul, você levante o título. Eu acho que a vitória foi difícil, mas foi uma vitória suada, mas de grande importância na vida de toda a nação rubro-negra. Não tenha dúvida, eu tive grandes títulos conquistados como jogador, como treinador, no Flamengo, no Botafogo, mas no Fluminense, no próprio Vasco, mas aquela que mais eu curti na minha vida de clubes foi a do tricampeonato do Flamengo contra o Vasco, 3-1, sensacional, inesquecível. A raça, a vontade, o ânimo de todos nós, no intervalo desse jogo, fez com que a gente virasse essa partida. Fizemos 2-1 com 6 minutos e, finalmente, o gol do Pet, aos 43, 44 minutos do segundo tempo, um gol que jamais vai ser esquecido. Eu sempre estou falando com vocês, estou vendo o lance do gol, estou vendo a bola dentro da rede, num lance assim que jamais será esquecido na minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Da finalíssima da Copa do Mundo. Mais barreira compacta no campo. Puxa pela direita, vai firmar. E em 1950, vocês sabem perfeitamente que foi a primeira Copa do Mundo que foi realizada aqui no Brasil. E eu estava na arquibancada de verde oliva, né? Capacete, cacetete, bate-boot, tudo que eu tinha direito, que eu estava tirando do serviço militar. E 8 anos depois, por incrível que pareça, eu estava vestindo a amarelinho, como eu gosto de falar, né? Participando da minha primeira Copa do Mundo pela seleção brasileira. Eu jamais poderia pensar, como? 8 anos depois, eu já vestindo uma camisa, que aí começou a minha vida, né? Você perguntou um fato curioso, aconteceu comigo.
a própria Copa do Mundo de 58. Nós fomos para um treinamento, tinha uma estradazinha de uns 100 metros, 150 metros. Nesses 100 metros eu perdia a travinha da chuteira. Eu digo assim, eu vou voltar pelo mesmo caminho e vou correndo. Se eu achar a trave, nós vamos ser campeão do mundo. Era impossível. Em 150 metros, cheio de pedrinha, você encontrar e olha... Eu estou falando aqui, é uma verdade mesmo. Eu achei a trave da chuteira novamente. Incrível. E acabou acontecendo a grande conquista de 58. Né? A Copa de 62 não houve assim tanta mudança, vamos dizer, dentro da seleção brasileira. E nós conquistamos, pela experiência, essa Copa. Newton Santos estava com 37, eu estava com 31, o Djalma Santos devia estar com uns 33. Então tivemos assim uma condição muito grande de ganhar uma Copa do Mundo. Até mesmo perdendo o Pelé no segundo jogo, né, em que o Amarildo acabou o substituindo e nós conquistamos esse bicampeonato. Em 1970, eu fui convocado para a seleção brasileira e ao substituir o Saldanha, eu já joguei de uma maneira, não como dentro de um 4-3-3, mas já jogando em bloco, o que o Carlos Alberto já fazia uma função de lateral, ponta direita, por esse setor de campo. Tanto que ele fez o 4º gol contra a Itália numa jogada dessa que foi planejada, né, que o Jairzinho entrava de facão, o Faquete acompanhava e abria um buraco e o Carlos Alberto entrava por ali. Isso foi treinado e foi falado e aconteceu. Isso é bom quando acontece. Né? Então, nós já jogamos em grupo, como está jogando hoje o futebol mundial. E eu acho que essa mudança foi o que deu certo e que nos proporcionou, né, o tricampeonato do mundo lá no México. Depois de 24 anos de ausência de conquistar títulos, né, nós pegamos uma tarefa das mais difíceis, tivemos problemas, porque a maneira que a seleção brasileira estava jogando, eles achavam que não era o futebol brasileiro. Os jogadores que nós tínhamos eram bons, mas era uma equipe competitiva dentro de campo. Muita gente ainda fala até hoje, gente, mas nós ganhamos o Tetra, não tem que falar nada, nós ganhamos. Muita gente quer esquecer, não pode esquecer, não. Títulos, conquistas, tá gravada para toda a vida. E 94 foi uma delas. Deixa eu dar uma respirada. Foi a emoção consegui falar muita coisa sem me emocionar. Mas essa Copa de 98... Está finalíssima da Copa do Mundo. Mais barreira compacta no campo. Um jogo pela direita, vai Deixa eu dar uma respirada. Foi
A emoção consegui falar muita coisa sem me emocionar. Mas essa Copa de 98, apesar de nós conquistarmos, vou dizer assim, conquistarmos um vice-campeão do mundo, ela foi muito importante para a minha vida. É como se fosse um título. Depois dessa conquista contra a Holanda, eu tive um momento assim de grande luz de chegar em cada jogador que ia bater os pênaltis. Para o Tafarel, que era o goleiro, e falar que nós íamos ganhar, e para cada um eu dava uma palavra, foi uma coisa que gravou e marcou na minha vida. Porque você, quando chega nos pênaltis, você não tem mais nada que falar. Poderia acontecer tudo, menos no dia do jogo, gente. Aconteceu uma convulsão com um garoto de 20 e poucos anos, antes de começar uma partida. Abalou todo mundo. E eu digo, olha, nós ganhamos uma Copa do Mundo, um bicampeonato do mundo, sem o Pelé. Pelé era o melhor jogador do mundo e nós ganhamos o título. Nós vamos hoje para ganhar mais um título. Estamos perdendo o Ronaldo, mas nós vamos superar como nós superamos o problema do Pelé. Eu quis levantar a moral do grupo. Fiz tudo que fosse possível. Até escalar, foi escalado. Por quê? Ele chegou em cima do laço. Faltavam 10 minutos para começar o jogo. E ele disse para mim, Zagallo, eu quero jogar. Não me deixa de fora. Ninguém falava nada. A responsabilidade toda era minha. A seleção brasileira ia perder de qualquer maneira, porque a apatia era geral. E eu fiz, então, o que a minha cabeça, no momento, mandou e faria hoje novamente. Ronaldo, você vai jogar. Eu acredito em você. Ele disse assim, e pode estar certo do que você está fazendo, está falando. Você pode confiar em mim. E ele entrou dentro de campo igual a todos os outros. Teve chance de fazer um gol na frente, não fizemos e acabamos perdendo um jogo porque a seleção brasileira não era a mesma do jogo contra a Holanda, gente. Era outra seleção. A Copa de 2014, graças a Deus, ela vai ser realizada no Brasil. E que eu possa estar vivo, porque eu estou com 78. Para 2014, bota tempo nisso. Mas, de qualquer lugar que seja, estarei torcendo para o Brasil ser, mais uma vez, campeão do mundo. A brasileira não dá para dissociar de Zagallo, mas neste momento
Um profissional do futebol vive uma situação que você, Zagallo, já viveu há muito tempo. Ele é o nosso treinador da seleção brasileira e tem o apoio do país inteiro, é uma unanimidade. E o Tite também mandou um recado no dia do seu aniversário. Zagallo, vamos ver. Boa tarde, Zagallo. O mundo do futebol te parabeniza e eu, junto com eles todos, te desejando muita saúde, muita luz, muita paz nesses teus 86 anos e agradecendo por toda a contribuição, todo o legado, toda a história, toda a competência e a conduta pessoal ao longo desse tempo todo. Com esses atletas que eu sei que foram teus, que estão te parabenizando aí também, e eu particularmente do fundo do coração. Parabéns e obrigado pelas conversas que nós temos, pelas visitas que tu abre as portas para me aconselhar. Obrigado. Um abraço. Felicidades. Parabéns. Que legal, hein, Zagallo? Aconteceu um fato interessante hoje de manhã. Porque eu estava vendo a televisão e o telefone tocou. Sim. Foi o Tite para falar do meu aniversário e eu vendo o Tite dando entrevista. Eu digo, pô, isso é milagre, pô. Você está dando entrevista, estou te vendo e você está falando comigo. Um fato que aconteceu hoje de manhã. Que legal, que bacana. Que trabalho que ele está fazendo na seleção. Tá, belo trabalho. Ele já mostrou o que ele vai realizar, o que já fez ninguém vai tirar e o que tem de futuro eu vou parabenizá-lo. Ele vai ser campeão do mundo pelo Brasil, tenho certeza. Opa, vem aí o Hexa. Está falando aqui Zagallo no dia do seu aniversário. Tem um outro momento muito especial. Olha quem já está esperando aqui para participar do revezamento. Zagallo. Parreira está vindo ali atrás e o Zagallo já está aqui do outro lado, prontinho para conduzir o fogo olímpico. Ele quis muito participar, mesmo com a saúde debilitada. Foi difícil segurar a emoção. Nunca mais vou esquecer, cara. Nunca mais. É marcante mesmo. Muito emocionante. Uma homenagem é sempre gostoso. Vamos ganhar o ouro dessa vez? Tem que ser, né? Uma hora tem que chegar. A resposta é dentro de campo. Eu só sei que eles vão ter que me engolir. Bom cruzamento, a chance, Bebeto! Gol!